Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas, onde eu recebo convidados para lá de especiais para falar daqueles temas que a gente tanto ama, casamento e comportamento. E hoje eu começo esse episódio fazendo uma pergunta: dinheiro traz felicidade? Se não trouxer, a gente vai mandar comprar. E para falar de dinheiro, finanças pessoais e investimentos, eu recebo hoje o Thiago de Souza e o André Camargo, da Valori Elbrus. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Muito obrigado pela oportunidade, Silvia. É um prazer aí estar no podcast falando com vocês. Olá, Silvia. Obrigado. Sejam bem-vindos. Muito honrado em participar de mais um episódio. É o primeiro podcast da vida de vocês. Sim, estávamos falando agora há pouco. Exatamente, pelo menos dessa encarnação, né? Não, que seja o primeiro de muitos, exatamente. Então. Vocês trabalham com investimentos, né? E eu venho de uma época que falar de dinheiro ainda tinha um pouquinho de tabu. Ainda é um tabu falar de dinheiro? Se a gente for parar para pensar, assim, Silvia, o quanto que na nossa infância a gente conversava sobre dinheiro com nossos pais jantando, almoçando, ou com a nossa família, dá para se dizer assim que, principalmente na cultura brasileira, falar de tabu, falar de dinheiro ainda é um tabu. Porque o dinheiro ele mexe muito com a emoção da pessoa. Tem muita coisa de ego, vaidade, ciúmes, às vezes o dinheiro é associado à ganância, então ele mexe com muitas emoções. Eu prefiro acreditar que o dinheiro ele é algo muito mais associado à prosperidade e à condição de você melhorar a tua vida, das pessoas ao teu redor e da tua comunidade. Então, dinheiro é mais associado à prosperidade. Mas sim, a gente percebe que no dia a dia falar de dinheiro ainda é um tabu. Ainda é um tabu, mas estamos melhorando, né? Porque hoje a gente percebe que tem muitos influencers, coaches, mentores que falam sobre finanças. Então, a gente está rompendo essa barreira? Sim. Devagarzinho ali, mas estamos. A gente até observa, né, André, lá na Valori Elbrus, nosso escritório onde a gente faz soluções financeiras e assessora vários investidores, pessoas físicas e jurídicas. A gente percebe que o cliente nosso hoje ele é um cliente muito mais entendido quando nos procura e mais preparado até mesmo daqui na época que a gente começou no mercado ali há 10, 15 anos atrás. Então muitas vezes você tinha que fazer todo um educacional com o cliente, passar para ele como que funcionava detalhe por aplicação, tirar dúvidas sobre dinheiro, e hoje ele já vem com algumas perguntas prontas, com algumas respostas e vira uma conversa mais objetiva. Então, de fato, o cliente hoje ele vem mais preparado porque ele tem acesso a informações que antes era muito mais escondido em livros, não tinha tanto acesso como a internet proporciona para a gente hoje. Hoje qualquer pessoa pode fazer um investimento ou a gente tem um ticket mínimo, uma realidade mínima desse investidor? Vamos lá, Silvia. Eu acho que hoje, com essa facilidade, né, de você ter vários bancos, corretoras, informações, né, eu acho que fica muito fácil de qualquer pessoa, independente do perfil e da capacidade financeira, começar a investir. Eu acho que muito está ligado ao que vocês acabaram de comentar aí, que é essa parte de buscar conteúdo, né? Obviamente que é importante você ter cuidado aonde você busca esse conteúdo, procurar ajuda de um profissional, acho que isso é muito importante. Mas hoje sim, é muito fácil você conseguir começar a investir aí, independente do valor que você tem. E por onde hoje esse cliente pode começar a investir? Quais seriam os primeiros passos nessa vida de investidor que pode se abrir para ele? Acho que de tantas opções que existem hoje para poder investir, existem vários caminhos que o investidor pode fazer. Primeiro ponto, né, que o André bem tocou, ele tem que tomar uma decisão se ele vai querer fazer tudo sozinho ou ele vai querer contar com a ajuda de um especialista, tá? Ele querendo fazer sozinho, ele vai ter todo um conhecimento para poder adquirir, ele vai ter que correr muito atrás, tá? Mas é uma jornada muito de autodescoberta. Eu sempre aconselho o cliente, mesmo que ele for investir com a ajuda de alguém, ele fazer a lição de casa dele, tá? Ele pode iniciar investindo pelo próprio banco que ele tem, pela corretora que ele tem, ele pode fazer um investimento buscando, talvez, se ele tem um poder aquisitivo, uma condição financeira maior, buscar uma estrutura mais exclusiva, como um family office, caso são aí escritórios que atendem fortunas de grandes famílias. Então, há vários caminhos que ele pode começar. Mas qualquer investidor em qualquer lugar do mundo, ele sempre vai ter que olhar para as mesmas perguntas, né? O quanto que eu quero investir? Qual que é o meu objetivo com o investimento? Sempre tem que ter um objetivo. Qual que é a melhor estratégia para investir? E aí, de tempos em tempos, ele tem que dar uma olhada. Pô, a estratégia está funcionando? A estratégia está parada? O que a gente precisa fazer para ajustar? E se precisar ajustar,
fazer o ajuste e retomar todo esse ciclo. Como é que tá a aplicação? O que eu tenho que fazer? Então, assim, é uma jornada grande e ele pode adquirir aí vários caminhos para poder fazer. Entendi. E quando vocês falam em jornada, qual que é o momento ideal para se começar a investir? Porque quando a gente fala de investimentos, né, a palavra investimento parece que é uma senhora, né? Ela tem todo um peso. Então, num primeiro momento, parece que ela é muito adequada no momento que você já está estabilizado financeiro, que você tem uma sobra de valores, mas essa também não é a realidade do país, né? Da grande maioria. Então, quando que a gente deve começar a investir? Em que fase da vida? Eu acho que eu vou trazer um pouco para a realidade, eu acho que pensando como um casal, assim, né, Silvia? Acho que a comunicação é fundamental, acho que a transparência e comunicação é fundamental para um casal. E aí, quando você fala como que as pessoas devem começar a investir, eu acho que primeiro começa com você começar a planejar o que você tem de objetivo. Eu acho que aí, falando como casal, é fundamental para isso, né? Comentar sobre... Acho que falar abertamente sobre a renda de cada uma das pessoas, as receitas, despesas, o que você tem aí realmente de objetivos mesmo na vida, né? Eu acho que traçar isso é fundamental. E daí, depois disso, você buscar em conjunto... acho que alternativas e aí buscar profissionais, né, no mercado para que possa ajudar você a traçar esse planejamento patrimonial e financeiro. Né? Uhum. Como o André comentou, o momento do casamento ele é um momento muito importante porque você tem um aumento natural nas suas despesas, afinal de contas, você se juntando com uma outra pessoa, cônjuge, enfim, o tipo de relação que a pessoa determinar que é melhor para ela. Uhum. Você tem muda a tua dinâmica com relação às tuas despesas, há um aumento, mas se as duas pessoas trabalham, há uma dinâmica também de maior receita, e assim, é fechar e equilibrar essa conta. Então, se a gente for olhar para a vida da pessoa, o melhor momento para investir, eu posso dizer que é o quanto antes. Por quê? Jovem pode investir? Sim, e eu acho que o jovem deve investir. Porque a partir do momento que esse jovem começa a investir, possivelmente ele pode estar morando com os pais ainda. Se ele mora sozinho, ele tem um nível de despesa menor do que se ele vai morar junto com outra pessoa, tá? Se ele tem uma família, se ele tem filhos. Se ele tem filhos. Então, o próprio investidor, durante a vida dele, ele passa por várias jornadas de investidor. Ele vai ter um tipo de jornada quando ele é solteiro, um tipo de jornada quando ele casa, um tipo de jornada quando ele tem filho, depois um tipo de jornada quando ele já tem uma independência financeira, a gente vai falar sobre isso na sequência, que é quando ele juntou dinheiro suficiente para ele não mais depender de um trabalho específico, ele consegue viver de renda. Depois que ele se aposentar, essa dinâmica muda, mas o importante é começar o quanto antes. O Einstein tem uma frase aí que é atribuída a ele, né, muito famosa, que diz que a força mais poderosa do universo são os juros compostos. Que o juro que rende em cima do juro anterior. E o que é o fator principal para o juro composto funcionar? É o fator tempo. Então, o fator tempo, ele é o fator que quanto antes você inicia, se você tiver o mesmo dinheiro e a mesma taxa, quanto mais tempo você começar antes, mais dinheiro você vai acumular lá na frente. Perfeito, Thiago. Só complementando, assim, eu acho que a gente vive no nosso dia a dia de trabalho, assim, uma das frases que a gente mais escuta dos nossos clientes, né, investidores, é por que eu não comecei antes, né? Isso faz totalmente a diferença, né? Quando a gente consegue planejar ao longo do tempo esses investimentos e esse patrimônio que você quer alcançar, faz total diferença, assim. Quanto antes se começa, melhor, porque você tem mais tempo para fazer esse dinheiro render, né? Uhum. E qual que é a diferença, por exemplo, das pessoas que fazem investimentos direto com o banco e por exemplo, que buscam, no caso de vocês, da Valore, Elbrus? Qual que é a diferença dessas duas instituições? Perfeito. Essa é uma pergunta também que aparece muito pra gente, né, André? Principalmente quando o cliente já tem o dinheiro no banco, ele fala, tá, mas vocês vão me dar acesso a produtos de investimento que o banco não me dá? Vocês vão cobrar taxa menor? Eu vou ter alguém que vai ficar me ligando todo dia contando como é que tá a bolsa, como é que tá o dólar? Então são dúvidas muito comuns. Hoje, na realidade que a gente tem no Brasil, Silvia, os produtos de investimento, eles são muito parecidos. Se você for comparar um banco com uma assessoria de investimentos, que é o nosso segmento de atuação, hoje praticamente a gente não tem tanta diferença como já teve há 10, 15 anos atrás, por exemplo, tá? O grande diferencial está na pessoa que vai fazer o teu atendimento. É aquela história, você tem algum problema no coração, você vai procurar um clínico geral ou vai procurar um cardiologista?
você vai procurar o especialista. E na estrutura que a pessoa trabalha também, né? No escritório de investimentos, que seja, né? Eu acho que isso é bem importante também, né? A pessoa sozinha, ela acaba tendo limitações, né? Exato, ó. Profissional. Isso que o André trouxe é um ponto fundamental, porque o gerente de banco, e a gente teve muitas pessoas que já passaram por banco, eu fui um exemplo também, já fui gerente de banco, a gente tinha muitos produtos para poder trabalhar dentro da carteira e às vezes nenhum deles é investimento. Então, qual que é a qualidade do serviço se você é um gerente de banco e não tem o produto em investimentos para vender, que você vai falar de investimentos com o teu cliente? Não está na tua prioridade. Não é sobre isso aí que teu gestor da agência, teu superintendente vai te cobrar no final do mês. Quando você está numa assessoria, você respira o investimento. O investimento é o teu dia a dia. E aí, no nosso caso, lá na Valor Elbrus, a gente tem times de especialistas, renda fixa, renda variável, planejamento patrimonial, empresas, que eles dão suporte para que esse profissional de investimento ele consiga dar mais agilidade no atendimento. Então, eu te digo assim, Silvio, o diferencial da assessoria comparado com o banco é o fato do profissional dentro da assessoria ele poder ter mais condições, respirar mais o ambiente de investimento e ele estar mais atualizado e ter equipes de apoio, como é o nosso caso, para poder Ele está mais familiarizado divulgar. Com aquele universo, né? Ele consegue tratar aquele cliente, não é mais um, não é um cliente só de banco, né? É um cliente de investimento, é um atendimento mais personalizado, Exato. talvez. E aí, por exemplo, muitos assessores sócios da nossa operação, eles eram gerente de banco e chegou um momento que eles tiveram que tomar uma decisão. Poxa, eu gosto muito de investimento. Eu trabalho muito pouco com investimento no meu dia a dia, ou não trabalho, o que eu faço é por conta. Como que eu faço para poder seguir isso daqui, fazer desse meu sonho a minha carreira? E aí, passa um tempo, a pessoa acaba se frustrando com o ambiente de banco, tá? E assim, é uma decisão pessoal, tem pessoas que se dão muito bem, tá? No mérito não é se é banco ou não, mas a decisão da pessoa. E aí a pessoa acaba seguindo essa carreira de assessoria de investimentos. Então, entra muito também o perfil da pessoa e ela entender que ela quer ser especialista numa determinada área. Entendi. E daí, assim, a gente está falando dos acertos, né? O caminho bonito dos investimentos. Mas, por exemplo, esse indivíduo que de repente opta por fazer os investimentos sozinhos, quais são os maiores, talvez não só sozinho, mas quais são os maiores erros que a gente tem hoje quando a gente fala de investimentos? Ou aquele erro, tipo assim, pelo menos os erros básicos, não façam isso, não apliquem assim. Como que é esse universo? Acho que esse ponto de investir sozinho é um ponto bem relativo, assim, né? Porque, assim, quando a pessoa tem tempo para conciliar os estudos, porque é importante você estudar num setor tão importante da tua vida, né? Então, quando você resolve realmente investir sozinho, você fazer cursos e se aprimorar, isso é fundamental, né? Muitos dos nossos clientes, e eu digo na prática porque eu atendo mais de 80 clientes aí, né? Eles não têm esse tempo, né? E muitas vezes, algumas pessoas acabam caindo no erro de pegar recomendações e dicas de vizinhos ou amigos que não são da área, não são profissionais, né? Então, esse é um dos fatores aí que, para quem está investindo sozinho, é meio complicado. E é um erro você pegar a indicação do outro, porque, de repente, o que o outro fez não serve para a tua realidade. Exatamente. Às vezes vem alguma recomendação ou alguma sugestão sem você saber do planejamento e saber quais são os seus objetivos. Acho que você tocou num ponto muito importante. E a gente, como profissional, a gente acaba fazendo realmente esse planejamento, entendendo a vida e necessidades daquela pessoa, ou daquele casal, ou daquela família, né? Entendi. E existem investimentos que sempre são seguros? De uma forma geral, sim. O que para todos ficarem na mesma página, né? Quem estiver acompanhando a gente. O que define se o investimento é seguro ou não é seguro? É a capacidade de eu prever o quanto que eu vou ter de retorno aplicando nele. Então, se eu compro, por exemplo, um título do governo federal a uma taxa de, arredondando aqui, 10% ao ano, eu sei que se eu aplicar um valor agora, ao final do ano eu vou ter esse valor que eu apliquei mais 10%. Se eu compro uma ação da Petrobras com o mesmo valor, o que me garante daqui a um ano que eu vou ter retorno na ação? Não é à toa que ela é chamada de renda variável. Ações são chamadas de renda variável. As ações têm... qual é a diferença desses dois que você falou? Basicamente porque como a ação da Petrobras é um investimento de bolsa, sobe e desce conforme notícias, mercado, não tem como eu prever o retorno dela. Como ela é imprevisível, portanto ações são consideradas renda variável, essa imprevisibilidade faz com que o investimento em título do governo seja mais seguro. Então, o seguro ou não depende do quanto eu consigo prever. Dado isso, eu posso dizer que investimentos em renda fixa,
como o próprio nome diz, renda fixa, eu sei exatamente ou aproximadamente o quanto que eu vou ganhar, eles são considerados mais seguros do que investimentos em renda variável, que são ações, fundos imobiliários e outros derivativos, tá? O que são investimentos de renda fixa? Alguns exemplos: poupança, os próprios títulos públicos que a gente comentou, CDBs, né, que é o dinheiro que você empresta para o banco poder emprestar para a sequência, alguns papéis que as empresas emitem para poder se financiar, debêntures, CRIs, CRAs, e fundos que operam essas classes também. Por serem mais previsíveis, esses sim são considerados mais seguros. E o que faz o investidor a investir, então, num fundo menos seguro? A possibilidade de rentabilidade é maior? O que faz você querer correr o risco? Eu só queria complementar um pouquinho com a pergunta anterior, a questão de segurança. Quando a gente fala em segurança, eu acho que está muito ligado à diversificação. Porque hoje, no mundo como a gente está, no mundo que eu digo, no mundo inteiro mesmo, né? Você pega guerra, né, fora do Brasil, você pega aqui mesmo instabilidade política, você pega Estados Unidos, inflação, uma pandemia que tivemos aí nos últimos anos. Então, a segurança, ela acaba, às vezes, num cenário que parecia estar seguro, na verdade, né, virou de ponta cabeça, né? Então, quando você diversifica os investimentos, você acaba se protegendo nesses diversos cenários. E aí você consegue diversificar numa carteira mais conservadora de investimentos, que daí é ligado nesses ativos que o Thiago comentou, né? De títulos públicos, CDBs, né? Renda fixa. Ou até mesmo numa carteira mais agressiva, mais de volatilidade, né? Que a gente chama, né? Que oscila mais. Então, acho que a diversificação está muito ligado nessa questão de segurança. Né? Mas no caso também, para esse cliente poder diversificar, ele também precisa ter um montante maior, né? Para ele conseguir colocar ovos em todas as cestas, mais ou menos seria esse o termo, né? Porque você tem mais risco quando você coloca tudo só numa cestinha só, né? Mas aí ele já precisa ter um pouco mais de maturidade financeira, né? Um cenário financeiro melhor. Eu acho que assim, hoje existem possibilidades de você investir em diversos tipos de ativos, desde renda fixa até fundos, que você comentou, né, Silvia? Com valores baixos aí, né? Hoje você consegue investir a partir de R$100 em fundos de investimentos, ou até mesmo em ativos de renda fixa, ou até mesmo em títulos públicos, renda variável também. Então, assim, não impede um investidor que está começando buscar já essa diversificação. Um ponto bem importante, eu acho que a gente deve sempre comentar, é na questão da reserva de emergência, né? O que é reserva de emergência? Eu acho que a primeira coisa, o que é reserva de emergência? É o primeiro ponto, né? Eu acho que o primeiro ponto é reserva de emergência. O que é aquela reserva? É a reserva que você tem que ter para as emergências que aparecem no teu dia a dia e que não estão previstas, né? Então, por exemplo, eu tive um acidente de carro, tive que pagar o seguro né, a franquia do seguro. Ou até mesmo eu tive um gasto inesperado com médico que não estava previsto. Enfim, é realmente para você usar nessas emergências. Quando você está preparado para isso e tem essa reserva, a outra parte do teu investimento acaba ficando mais voltada para os seus objetivos a médio e longo prazo, né? Tá. No caso do fundo de emergência que você colocou, quanto que o indivíduo tem que ter guardado no fundo de emergência, proporcionalmente falando? Isso depende muito do perfil da pessoa, do perfil profissional da pessoa, do nível de risco que ela está correndo de ficar um tempo sem ter uma renda. E aí, normalmente, o que os especialistas falam é entre 3 e 6 meses aí de salário, de custo fixo na tua renda. De né? 3 a 6 um referencial. Mas já é um referencial. É um referencial, assim, mas depende muito. E o nosso trabalho serve muito para isso, assim, para ajudar essa pessoa a identificar qual que seria aquele montante necessário para ela ter de reserva de emergência. Então, na verdade, o fundo de investimento, ele o fundo de emergência, perdão, ele é considerado um investimento? Não. Primeiro, então, temos a vida, temos um fundo de emergência para depois poder ter dinheiro investido. É mais ou menos isso ou não? Aproximadamente, Sil, porque a própria reserva de emergência, ele já pode ser uma aplicação financeira.
Vamos pensar na mais básica de todas, na poupança. É uma aplicação, mas nesse caso a poupança ela seria uma reserva de emergência. Eu posso colocar um fundo de renda fixa com liquidez diária também, ou seja, que eu consigo resgatar o dinheiro no mesmo dia como uma reserva de emergência. Um título público federal atrelado à taxa de juros, a Selic, que eu também consigo resgatar no mesmo dia. Então todos são aplicações, mas nesse caso, quando eu olho a carteira do investidor, eu vou olhar para essa carinha aqui e vou falar, ó, essa daqui é minha aplicação de reserva de emergência. Se o bicho pegar, é daqui que eu vou recorrer. E é um ponto muito importante, porque se a gente pensar em duas pessoas que trabalham na mesma empresa, têm o mesmo cargo, o mesmo custo de vida, mas uma delas, ela não tem plano de saúde e não tem seguro do carro, a reserva de emergência dessa pessoa vai precisar ser maior do que o colega dele que tem o plano de saúde e tem o seguro do carro. Porque no caso de um imprevisto com o veículo ou com a saúde, quem tem o seguro e o plano vai ter um gasto menor do que quem não tem. Então é muito relativo, mas de fato, de 3 a 6 meses é uma boa referência já para poder começar. Mas não deixe na poupança, né? Por favor. Eu acho que a poupança... Eu acho que o único investimento errado ultimamente hoje tem sido a poupança, né? Porque todo mundo fala muito mal de deixar o dinheiro na poupança. Independente de quanto seja, é melhor que ele esteja investido em outro local, é isso? Isso, exatamente. A poupança tem toda uma questão histórica, né, Silvia? Os nossos avós investiam, nossos pais investiam, era o investimento que mais estava na mão. E aí, pelo brasileiro ter carência de educação financeira, porque vamos lá, acho que nós três que estamos aqui nessa mesa, a gente não teve educação financeira na nossa grade curricular desde o ensino fundamental. Não. A gente teve que aprender meio que na lida, no dia a dia, às vezes tomando algumas pancadas, né? Mas... juízos. E raras aquelas famílias que discutiam isso quando... Exato. Né, porque era um assunto muito velado, né? Muito tabu, pelo menos no Brasil, né? Eu acho que também tem uma questão cultural. Sim, então acaba que essa questão aqui da gente poder colocar a reserva de emergência como um ponto importante, um ponto de partida, muita gente lembra da poupança, mas hoje existem formas muito mais sofisticadas e, assim, super acessíveis, né? Investimentos, o André deu uma palhinha aí geral como é que tá as aplicações, mas é isso mesmo, a partir de R$100 você investe no fundo. Com a mesma segurança de uma poupança. Com a mesma segurança de uma poupança, porque existe, muita gente não sabe, mas existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que em linhas gerais, tudo que você tem investido numa instituição, no teu CPF, até 250 mil, se acontecer alguma coisa com aquela aplicação, o FGC te paga que você investiu. Existe uma garantia por trás. Existe uma garantia, tá? E essa instituição, esse órgão, ele foi criado já para dar mais segurança para os investidores aplicarem junto aos bancos, às instituições financeiras. Então, várias aplicações que vêm dessas instituições são protegidas pelo FGC. Interessante. Tiago e André, e hoje eu ouço, eu falo assim, conversa de boteco, né, de investidor de boteco. Dois questionamentos que eu ouço bastante a respeito do carro e a respeito do apartamento. Um é se vale a pena comprar um carro ou se é melhor fazer o leasing. E o outro é melhor ter o apartamento, é melhor comprar o imóvel ou se é melhor locar. E eu fiquei bem... impressionada aí nesses dias que a gente andou fazendo algumas pesquisas, a quantidade de pessoas que estavam com o carro em leasing, né, que não é muito comum para minha geração, né, e a quantidade de pessoas que eu falei assim, não, eu prefiro pagar aluguel do que prefiro manter o dinheiro. Qual que é o olhar econômico de vocês sobre isso? É uma tendência? Essa é um novo caminho? Tem seus riscos? Como que vocês leem isso daí? Isso é muito particular, eu acho, né? Quer começar, Thiago, com essa... Eu tenho minha opinião, depois eu falo. Eu queria escutar você antes. Ótimo. O André passou a bola aqui, vamos jogar adiante. Depois eu já te devolvo, tá? Tá, eu já tô aqui armando, né? Legal. Questões assim que são mais complexas, Silvia, não admite uma resposta, né? Muitas vezes as pessoas vêm atrás da receita do bolo. E aí, eu alugo ou compro imóvel? Alugo o carro ou compro o carro? Mais uma vez, depende muito do estilo de vida da pessoa, dos objetivos, de como que ela quer viver. Um exemplo, talvez para a pessoa que mora numa cidade de interior, onde tudo é perto, onde ela consegue se deslocar muito a pé, onde ela tenha mais facilidades, ela ter um carro fica um passivo muito pesado para ela. Talvez ela não ter o carro e quando necessitar ela alocar faça mais sentido. Já alguém que mora numa cidade grande como a gente, aí, com região metropolitana, que tem seus desafios também, não só relacionados à locomoção, mas à segurança também, faça mais sentido para essa pessoa ter o carro. Para o imóvel, a lógica é muito parecida. Poxa, eu devo alugar ou devo comprar? Depende muito. Se você está numa fase de carreira onde você espera uma promoção, que você talvez tenha que se deslocar dentro do teu país ou para outro país, você fazer um plano de compra de um imóvel, talvez você venha se arrepender. E quando você vai olhar, tá, eu vou ficar no meu país, eu vou ficar na minha cidade, tenho estabilidade aqui, mas eu quero saber na ponta do lápis o que é melhor, alugar ou comprar. Cada fase
cada cálculo vai te dar uma resposta diferente. Você tem que considerar o quanto que você tem, baseado nas suas condições financeiras, de taxa para poder comprar um imóvel, quanto que você está o aluguel dentro da tua região, entender do valor do aluguel versus o valor do imóvel, se essa conta fecha mais para aluguel ou para compra. Entender de repente, poxa, tem muitas pessoas assim que elas têm um conceito muito asset light, né? Que ok, eu não quero ter coisas no meu nome, eu quero ser desprendido. Essa pessoa dificilmente ela vai querer comprar alguma coisa. Para ela ter que comprar algum imóvel só para dizer que comprou, você pode representar um peso psicológico para ela muito grande também. Então, a gente poderia sentar aqui e passar o resto dessa tarde fazendo conta, né, André? Para entender, não, nesse caso aqui vale mais a pena comprar, não, nesse caso vale mais a pena alugar. É muito no caso a caso. Quem vai ajudar a entender essa pergunta é você ter um bom conhecimento sobre essa questão e ter o apoio de um profissional de investimento, que vai te ajudar com números racionais, com números dentro da realidade do mercado, a entender as melhores respostas para essas questões aqui. Mas não é só financeira. Tem uma questão emocional que você tem que avaliar num todo essa questão. Exatamente. Eu ia complementar com isso, assim. Eu acho que tem dois fatores que são muito importantes quando você fala em comprar, principalmente imóvel, assim, né? Que é a questão emocional ou a questão racional. Pela experiência que eu tenho, assim, e que tenho conversado com muita gente, muitos clientes, né? Se você bota no papel e considera somente a questão emocional, a questão racional, né? Que são números ali, né? Na maioria das vezes, o aluguel acaba fazendo mais sentido. Mas daí você está falando só da questão racional. Então, né? Numericamente, financeiramente, a locação faz mais sentido. Na maioria das vezes, maioria eu das acho. vezes. Se a gente botar num papel, na maioria das vezes, obviamente que tem aquelas situações ali que são imperdíveis, né? De imóveis que estão muito baratos, ou enfim, ou até mesmo ao contrário, né? Aluguéis que estão caros, né? Então, mas daí entra a parte emocional. Que daí envolve sonhos, né? Eu acho que envolve aquela questão de você mobiliar a tua casa, que às vezes num imóvel alugado você não tem essa possibilidade. Ou de reformar aquele apartamento, aquela casa. Às vezes, exatamente. É o sonho da vida, de ter daquele jeito. Envolve um ponto importante que o Thiago comentou, que é a estabilidade, né? Às vezes você está estável já com 3 filhos, né? E aí faz sentido, você acaba comprando uma casa, um imóvel para você, né, para as crianças terem uma qualidade de vida também. Então depende, ou você é ao contrário, né? Você é um profissional que viaja muito e que está sempre mudando de cidade, junto com a tua esposa ou com o teu marido. E aí acaba não fazendo sentido você comprar um imóvel, entendeu? Então eu acho que tem que ter essa avaliação para, no final das contas, ter essa decisão de uma forma que se adequa aos teus objetivos. Uma análise financeira, mas também uma análise emocional. Mas e se a gente tirasse o emocional, qual seria o melhor? Olhando assim, na maioria dos casos, pensando na parte do imóvel, a alocação acaba prevalecendo. Por quê? Quando você compara o valor que normalmente é cobrado de aluguel do imóvel versus o valor do imóvel em si, você vê que esse valor é um percentual muito baixo comparado com o valor que você teria que você fosse comprar. Exatamente. E aí, se você for para pensar, poxa, eu alugando uma casa hoje, alugando um apartamento versus o valor do apartamento, eu vou ter lá 0,4%, 0,5% ao mês que eu pago de aluguel sobre o valor do apartamento. Quanto que eu consigo hoje com uma aplicação segura dentro do banco? Pode ser um CDB, uma aplicação de renda fixa comum, até um próprio fundo, né, André? A gente comercializa muito lá. Eu vou conseguir algo próximo aí, um CDI, 0,8, 0,85. Ou seja, compensa eu pagar o aluguel, vou estar pagando ali, vamos pensar para facilitar a conta, imóvel de 100 mil. Tá. Eu vou estar pagando 500 por mês e os outros 300 que eu estaria aí, que vai me sobrar, eu faço aplicação dentro do banco. E aí eu pago meu aluguel, tenho todas as comodidades que a facilidade do aluguel tem, porém o valor que eu poderia estar de repente pagando uma parcela de financiamento, eu estou aplicando no banco e ganhando uma taxa atrativa ali. Então é o custo de oportunidade. Em economia a gente fala sobre muito isso daqui. Porém tem um custo de oportunidade que quando você aluga, muitas vezes as pessoas não se atentam, que é o quê? Se eu alugo um imóvel e eu estou economizando numa parcela de financiamento, por outro lado eu não estou ganhando com a valorização desse imóvel, porque ele não é meu, eu estou alugando. Se esse imóvel está numa região que vai se valorizar bastante, talvez na ponta do lápis eu empatasse ou fosse melhor comprar esse imóvel, porque o que eu pagaria a mais da parcela do financiamento versus o aluguel, o valor que o imóvel vai se valorizar ao longo do tempo é meu, não é do
proprietário do imóvel. Da mesma forma, a gente cai cada caso é um caso, né? Tem a questão da manutenção do imóvel, tem a questão do... quando você compra, você tem as taxas, né? E tributos que tem que pagar. Enfim, tem que fazer conta no final das contas. No final do dia tem que fazer contas. Tem esses percentuais aí históricos aí de pesquisas de percentual de aluguel, né? Que tá na faixa entre 0,3 e 0,4 aí, quando você aluga um imóvel. E tem que considerar também hoje a taxa de juros do nosso país, né? Que é muito alta, né? E que daí acaba fazendo com que o investimento traga um retorno interessante, né? Entendi. E em relação à aposentadoria? Quando que a gente deve começar a trabalhar para se aposentar? Literalmente. Como que funciona isso? Ainda mais no Brasil, né? Que a gente está vivendo aí grandes dilemas em relação à Previdência. Esse é um ponto importante, né? Acho que cai na mesma questão que a gente estava conversando anteriormente ali, né? Que é quando que eu devo começar a investir, quando que eu devo me preocupar com isso, né? Acho que é o quanto antes. Hoje os jovens, eles acabam não se preocupando muito com a aposentadoria. Mas a vida passa muito rápido, né? Quando você vê, você tá com 30, 40, 50 anos. E aí você olha para a aposentadoria do INSS, né, do governo, com as notícias que saem, né, que realmente o sistema tá meio complicado, as pessoas estão envelhecendo mais, tem menos, às vezes, nas últimas pesquisas aí, menos pessoas no mercado de trabalho contribuindo com o INSS. Então, realmente é um sistema que não dá pra gente confiar muito, não que, na minha opinião, né, não que vá quebrar e não vá pagar ninguém, mas que eu acho que vai postergando cada vez mais essa aposentadoria, né, a idade da aposentadoria. E aí, se você não tem um planejamento desde o quanto antes, né, desde jovem, você acaba dependendo do sistema, né, do governo. E aí, se você começa antes com essas ferramentas que você bem comentou aí, que são os PGBL, VGBL, né, que são as previdências privadas, isso dá uma segurança muito maior para que você tenha uma idade mais longa, mais tranquila, né? Você consiga se planejar melhor para frente. Essas previdências privadas, elas são seguras? Porque dá um medo, né? A gente é o país do medo, né? Porque a gente já passou por tudo, né? Quem teve confiscada a poupança sabe bem, né? A definição da palavra medo quando se fala em investimento. E no caso das previdências privadas, é seguro? Quer que eu fale, Thiago? Vamos lá. Hoje, quem é responsável pela fiscalização das previdências é um órgão chamado SUSEP, né? SUSEP hoje, ela é tão rigorosa e ela tem um cuidado muito grande com esses fundos de previdência que muita gente não sabe, mas ela traz essa segurança e acaba se tornando um meio muito seguro, assim, para que você consiga realmente planejar o inseguro, que eu diria, seria você apostar na aposentadoria tradicional, né, que é do INSS, né? Mas, assim, de uma maneira geral, a gente pode ter muita tranquilidade. O inseguro seria o que a gente acha que hoje é seguro. Que é seguro, exatamente. Que seria o INSS. Não, o SUSEP é um órgão que realmente tem uma fiscalização bem rigorosa e traz realmente essa segurança para que a gente possa pensar numa previdência privada com tranquilidade. Entendi. E o investidor, essa pessoa que quer começar a investir, né, um investidor comum, assim, o que ele tem, se ele não for para um caminho de banco, se ele for atrás de uma assessoria financeira, o que ele tem que observar para saber se aquela assessoria financeira é a mais adequada para ele, se ela é segura, como que ele procura esse profissional? Porque o médico, às vezes a gente procura no catálogo do plano, né, às vezes uma indicação. No caso do assessor financeiro, como que eu sei que aquele profissional ele vai ser bom para mim? Legal, Silvia. Acho que o ponto de partida aqui, hoje, para dar uma ideia, existem cerca de 18 mil a 20 mil profissionais de assessoria financeira no Brasil. Se você digitar no Google assessoria de investimento Curitiba, o mapa da cidade vai aparecer pincelado Curitiba, região metropolitana, muita coisa, né, André? Sim, impressiona bastante o número de profissionais. E aí vem a grande questão, poxa, por onde que eu acho um profissional de confiança? Eu acho que o primeiro ponto é se o profissional ele faz um atendimento consultivo, ou seja, ele te faz muito mais perguntas para entender a tua realidade do que vem com resposta pronta. Imagina que você senta na frente do médico, antes de você falar que você está com uma determinada dor, ele vai olhar para você e vai falar assim, então Silvia, eu tô te prescrevendo hoje esse medicamento, esse tratamento aqui, passo a fazer teu exame e tal. Você fala, nossa, mas eu quase nem comentei o que eu tô sentindo.
Fica uma conversa meio estranha. Por que o investimento tem que ser diferente? O profissional de investimento ele tem que entender a tua realidade, onde que você quer chegar, teus objetivos, o que você tem hoje, a tua experiência, e aí calibrar tudo isso e traçar uma estratégia de investimento. Então, primeiro ponto, entender o quanto que essa pessoa na conversa, ela tá vestindo a tua camisa, ela tá jogando o teu jogo, ou ela vem com questões muito prontas. Segundo ponto, é a boa e velha indicação. Se algum colega seu, se algum amigo teu indica um profissional, porque ele sente que está sendo bem atendido. Talvez ele já tenha passado por essa etapa. Terceiro ponto, confiar em assessorias que tragam muito mais do que próprio investimento, mas que esteja preocupado em outras soluções financeiras. Porque no final do dia, você está indo procurar uma assessoria porque você tem um problema com o dinheiro, que naquele momento é como que eu invisto. Mas você pode daqui a pouco ter outros problemas com o dinheiro. Onde que eu vou tirar um câmbio se eu vou viajar para o exterior? Como que eu faço para poder atrair capital para minha empresa? Onde que eu faço para poder estruturar minha sucessão, se eu já estou numa fase da minha vida de fazer sucessão? As boas assessorias são as que apresentam soluções financeiras completas muito além do investimento. Porque imagina que você pode resolver todos esses teus problemas com um profissional só, com ele e o time de apoio dele, ou você pode resolver esse problema uma hora com uma casa de câmbio, outra hora com uma casa de investimento, outra hora com uma casa de crédito, outra hora com um escritório de advocacia. Então, olhar o quanto que essa assessoria ela tem de capacidade com serviços diversos. Isso é um ponto muito importante. E claro, questão de credibilidade, questão de tempo de atuação no mercado, tá? Obviamente, a gente na Valor Elbrus, entendendo que o nosso cliente precisa disso, ele precisa de uma solução financeira completa, lá a gente se programou para poder ter tudo isso daqui pronto. E vale a pena o cliente ele dar uma boa pesquisada e procurar qual é o local que preenche esses requisitos para ele. Entendi. É interessante, né? Porque a gente está falando, às vezes, da economia de uma vida, né? Da vida das pessoas, literalmente, né? Quando a gente fala de investimentos e aplicações e tudo mais. E quais são as tendências em investimento para os próximos anos? Qual que é o trend do momento? Olhando de uma forma geral, o que a gente tem observado, Silvia, um ponto, internacionalizar os investimentos. Você poder investir em ativos de renda fixa e renda variável, ações, papéis de dívida de governos, além do Brasil. Antes isso era uma coisa que era restrito só para os multimilionários nos grandes bancos. Hoje, as instituições financeiras já permitem investidores que são chamados de regular, que não são os investidores que têm mais de 1 milhão, que são os qualificados. Ela permite que investidores regulares façam esse tipo de investimento direto da corretora deles, sem nenhum tipo de complicação, no mesmo aplicativo que ele faz as aplicações aqui no Brasil. Então isso é uma tendência. A outra tendência é surgir novas estruturas de investimento para a pessoa aplicar. Vou citar duas aqui. Primeiro, investimentos em renda fixa de sociedades anônimas do futebol, as famosas SAFs. Uhum. Se a SAF ela pega dinheiro de um investidor para investir no clube, o que ela vai ter que oferecer para esse investidor? Algum instrumento financeiro, uma aplicação. Então, isso daqui é um tipo de investimento que está para chegar aqui cada vez mais frequente no Brasil. E um outro ponto são os próprios criptoativos também. Esses daqui já estão mais no nosso dia a dia, mas a tendência é mais quantidade de criptoativos, uma diversificação maior. Que são as moedas virtuais. Moedas virtuais, Bitcoin, Ethereum e tantas outras que tem por aí também. Então, cito essas duas tendências. Maior diversificação de produtos para investir e maior acesso para investimento no exterior também, né, André? Perfeito. Eu queria colocar um ponto aqui importante que eu acho que é delicado, assim, né? Que as pessoas, às vezes, acabam se empolgando com essas tendências que vão aparecendo, essas situações aí que parece que é a mágica que vai salvar a vida de todo mundo. O pote de ouro no final do arco-íris. O criptoativos, acho que muita coisa já passou aí, né? E tem surgido todo dia uma nova. Mas acho que é importante tomar muito cuidado para você não cair nessas armadilhas, né? E aí você acaba, né, concentrando boa parte do patrimônio que você demorou anos para construir numa mágica, né, numa promessa de mágica dessas aí, e acaba perdendo boa parte do patrimônio por um descuido, né? Por isso que eu sempre falo que a diversificação de investimentos eu acho que é muito importante, assim, né? Não tô falando para você não investir em criptomoedas, pelo contrário, acho que é até saudável porque é realmente uma tendência. Uhum. Porém, eu acho que o que é muito importante é você entender a quantidade que você coloca em cada uma desses potinhos aí, né? Por isso, a necessidade sempre de um profissional te acompanhando, né? Porque senão também você envereda por um universo que, meu Deus, né? Infinitas possibilidades de dar muito certo, mas também às vezes de dar muito errado, não é? Exatamente.
Aí é que mora o perigo. E, senhores, para terminarmos o nosso bate-papo, a gente sempre pede para os nossos convidados um comporte-se, né? Dentro do segmento de vocês, qual seria o comporte-se para os investidores ou para aqueles que querem investir? Procure um assessor de investimentos. Ele vai transformar a sua cultura financeira. Adorei. Eu acho que da minha parte, quando a gente fala de casal, né, acho que de casamento, a parte de comunicação acho que é fundamental, essa transparência e comunicação, ter essa comunicação realmente clara, acho que transparente entre as pessoas é fundamental. E ter uma assessoria profissional, e aquelas pessoas que gostam de estudar e fazer por conta própria, realmente é importante que se aprofundem nos temas, né, antes de tomar qualquer decisão. E tomar muito cuidado com com o que aparece em rede social, ou mesmo conversas de bar, de... Então, a minha dica seria... Os investimentos de boteco. Investimentos de boteco seria... A minha dica seria essa. Afinal de contas, se você está doente, você procura um médico. Teu carro dá problema, você procura um mecânico. Por que você não vai procurar uma ajuda, um apoio quando precisa lidar com o teu dinheiro? Exato, que é o bem mais importante que a gente tem, né? Porque com o dinheiro a gente resolve quase tudo, se não tudo. Dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda muito eu acho que você ter uma vida... Ele ajuda muito você ter uma vida estruturada, feliz e organizada. E ajuda a gente a ficar mais feliz quando a vida está estruturada, não é? Sensacional. Thiago, André, muito obrigada pela participação. E para vocês que nos assistiram, lembre-se, primeiro, para lidar com dinheiro, contratem alguém que saiba trabalhar com ele, e os casais que aprendam a conversar sobre dinheiro, né? De preferência antes de vocês casarem, tá, gente? Porque depois que casa, é só confusão. Comportem-se. Obrigada, rapaz. Obrigado, Silvia. Foi ótimo, foi ótimo.